Meus amados irmãos e amigos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que tenho o prazer de estar cumprimentando os amados irmãos e amigos, Pastor Carlos de Oliveira. Eu sou grato a Deus por essa oportunidade que Deus tem nos concedido para que pudéssemos nessa tarde poder transmitir uma mensagem de Deus e meditarmos para o nosso celeiro espiritual. A palavra de Deus, ela é nova cada manhã. Eu sei que hoje, agora e todo o momento que você ouvir a palavra de Deus, Deus para você. Eu quero orar para Deus nos dar sua palavra. Senhor nosso Pai, nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço a tua bênção sobre a minha vida e sobre todos aqueles, Pai, que nesse momento estão, Senhor, juntamente conosco para ouvir a tua mensagem. Pai, que o Espírito do Senhor nos dê a inspiração divina para transmitir essa mensagem e que o mesmo Espírito Santo possa colocar dentro de nós essa palavra viva e poderosa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos e meus amigos, quero meditar com vocês na palavra de Deus. Toda a Bíblia é a palavra de Deus e toda palavra ela é inspirada por Deus e ela é apta para ensinar, corrigir, enfim, para instruir a cada um daqueles que querem fazer a vontade de Deus. Eu quero ler com vocês na carta em que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 4. Como nós sempre lemos algumas porções da palavra de Deus, hoje nós vamos ler também mais umas vezes, umas 3 ou 4 em 4 lugares a palavra de Deus. Então, diz aqui em Efésios: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto quem antes tinha descido às partes mais baixas da terra, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo aperfeiçoar para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Amém. Meus irmãos, nós vemos aqui
a Bíblia nos diz a respeito que Jesus Cristo, ele deu dons aos homens, preparando, né? Homens, mulheres, né? Homem, o gênero humano, para que essas pessoas pudessem fazer a obra do Senhor, porque ninguém pode fazer a obra de Deus se não for pelo Deus. E aqui o apóstolo, depois de fazer os primeiros comentários, ele 11 dessa carta, que ele deu uns para apóstolo, outros para profetas, outros para evangelista e outros para pastores e doutores. Eu quero falar sobre profeta. O profeta. Quem é aquele que é chamado para ser profeta? Nós vemos, irmãos, desde o início, quando Deus ele cria um povo para, através desse povo, ele pudesse trazer para nós a salvação, a pessoa bendita e gloriosa de Jesus Cristo. Deus não fez uma nova criação. A criação é a mesma. Adão e Eva. Mas, dentro daquele povo que ele já tinha criado, ele formou um outro povo especial, para que esse povo trouxesse conhecimento para todas as outras nações sobre a terra. Então ele chama Abraão, e Abraão ouve a voz de Deus e se dispõe à obra de Deus, à vontade de Deus. E Deus então diz para Abraão que através dele vai criar uma grande nação. E aí nasce Isaque, de Isaque nasce os dois filhos, Esaú e Jacó, e de Jacó nasce as 12 tribos, e Deus transforma o nome de Jacó para Israel. Pronto, aí está preparado o povo, que através desse povo, Deus quer trazer conhecimento para as demais nações sobre a terra. A esse povo de Israel é revelada a vontade de Deus. Deus se revela de uma forma toda especial para esse povo, dando para eles conhecimento que outras nações não tinham. Então, por quê? Porque Deus quer que ensine as outras nações a temer o Deus verdadeiro, trazer conhecimento. Só que esse povo, que vai viver de uma forma diferente dos demais que tem na terra, porque aqueles que têm na terra nessa época são povo idólatras, seguindo a vários deuses, fazendo sacrifício, até sacrificando os próprios filhos e fazendo coisas terríveis. Então Deus cria um povo, dá a sua lei, dá o seu ensinamento e quer que esse povo seja um povo sacerdotal, um povo que vá transmitir essa mensagem de conhecimento do Deus único e verdadeiro, porque é através desse povo que Deus vai trazer o Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas acontece que o povo de Israel
era um povo que constantemente, mesmo ouvindo as verdades de Deus, mesmo Deus se manifestando para eles, com todo o seu poder, toda a sua glória, eles não conseguiam ter o temor de Deus no seu coração e sempre estavam se desviando das verdades de Deus e indo até após outros deuses, numa idolatria. Então Deus levantava o quê? Os profetas. O que é o profeta? O profeta é um homem, uma mulher ou uma mulher que traz, quando no Velho Testamento trazia uma mensagem de Deus para o seu povo. Os profetas, eles foram levantados por Deus lá no Antigo Testamento para uma mensagem específica para o povo de Deus, corrigindo os seus erros, corrigindo para que eles pudessem andar na verdade revelada por Deus e trazer conhecimento do Deus verdadeiro às outras nações. Então esses profetas, eles vinham com a mensagem para repreender o povo. Agora o povo que recebia a mensagem não eram as outras nações. Os profetas eram enviados exatamente para o povo de Deus, para o povo de Israel. Israel cresceu, era um número muito grande, como Deus havia prometido para Abraão. Agora tinha os seus reis, mas constantemente estavam se desviando da verdade. E quando os profetas de Deus vinham com a mensagem para que eles voltassem para a obediência a Deus, esses profetas sofriam muito. Sofriam por quê? Porque as principais pessoas que se desviavam e levavam o povo a desviar-se da verdade eram aqueles que governavam o povo, eram os reis. E eles tinham domínio sobre as nações, e o povo por vezes obedeciam. E esses profetas vinham então trazer essa mensagem, e era um trabalho muito difícil. Ser profeta de Deus era sofrer por amor à obra de Deus. Se nós lembrarmos dos profetas de Deus, nós vemos o sofrimento que eles tiveram. Se examinarmos a vida de Jeremias, aquele homem sofreu muito, foi perseguido tantas vezes, porque trazia uma mensagem de Deus, repreendendo o povo, para que se voltasse para Deus, porque senão eles iriam sofrer, mas eles não acreditavam. Mas por quê? Porque eles não queriam se consertar diante de Deus, não queriam obedecer à palavra de Deus. Eu estou citando Jeremias, mas tem tantos outros profetas que sofriam igualmente. E Israel se desviava completamente da vontade de Deus, e Deus enviava os seus profetas para repreendê-lo. Irmãos, apesar de tanta luta, tantas dificuldades, mas Deus foi cumprindo o seu plano, até quando nasceu Jesus Cristo. Essa era a bênção de Abraão. O que é a bênção de Abraão? É a bênção que Deus lhe prometeu, um filho. Essa é a bênção de Abraão, que simbolizava para nós a Jesus Cristo, que nasceu dessa nação. Jesus veio cumprindo as profecias que estava escrito dele. A Bíblia diz que quando ele ressuscitou, 2 discípulos que iam no caminho de Emaús
iam falando a respeito de Jesus Cristo. E Jesus acompanha eles naquela viagem. Eles não conhecem que é Jesus Cristo. Eles estão tristes porque Jesus tinha morrido na cruz, tinha sido sepultado. E eles não sabiam ainda que Jesus tinha ressuscitado. E o que aconteceu? Jesus pergunta para eles o que eles vão conversando. E eles falam para aquele viajante que eles não conheceram no início, que era Jesus, a respeito do acontecimento sobre Jesus Cristo. Mas Jesus então repreende-o e começa a mostrar para ele nas Escrituras o que estava escrito dele, nos profetas, nos salmos, e enfim, em toda a palavra. Porque a Bíblia, os profetas e as profecias apontavam para Jesus Cristo. Agora, Jesus veio, cumpriu a profecia e pregou seu evangelho e nasceu a sua igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E essa igreja tem que ser também orientada sob os ensinamentos do Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Deus. E então, Deus levanta para cuidar da sua igreja, que ele chama uns para ser apóstolos. Os primeiros foram os apóstolos que Jesus chamou para estar com eles. E depois nós vemos na sequência aqui que ele chama outros para serem profetas. Agora, eu estou comentando a respeito dos profetas da igreja, dos nossos dias. O que é um profeta? O profeta é aquele que transmite a palavra de Deus. É aquele que faz o povo conhecer a mensagem de Deus. E essa mensagem, que é para a igreja, não é para o mundo. Os profetas que são chamados para a igreja é para orientar a igreja. Porque a mensagem para o mundo é só uma, que as pessoas têm que aceitar Jesus Cristo como Salvador. Estão perdidos e estão caminhando para o inferno, para a destruição. E a única forma de salvar-se é aceitar a Jesus como Salvador. Essa é a mensagem central dos profetas de Deus para aqueles que ainda não conhecem a Jesus Cristo como Salvador. Não tem outra profecia. Nós temos visto muitas vezes, isso é comum quando vai iniciar um ano novo, vários profetas dizem, esse ano vai acontecer isso, esse ano vai acontecer isso. Profetas que aparecem. Mas a igreja, esse tipo de profeta, não é para a igreja. Os profetas da igreja e até a vinda de Jesus é para corrigir a igreja de Jesus Cristo. Agora, o profeta não é falando com a mensagem que ele cria. Não. Ele tem que transmitir a mensagem de Deus. E a mensagem de Deus é a profecia que já está expressa na Bíblia, na palavra de Deus. Está ali o ensinamento para a igreja. Jesus, ele falou do Evangelho, trouxe a salvação, depois enviou o Espírito Santo e disse que o Espírito Santo iria guiar a sua igreja em toda a verdade,
E através dos apóstolos vem então o ensinamento para a igreja. Por isso chamamos doutrina dos apóstolos, ensinamento dos apóstolos, que era transmitido pelo Espírito Santo para conduzir a igreja. E essa doutrina expressa nas cartas apostólicas, começando ali em Atos, temos ali a história da igreja, o começo, e de Romanos em diante, as cartas, está ali a mensagem profética para a igreja. Esses profetas é o que vão trazer para a igreja o conselho, a repreensão, de acordo com aquilo que está escrito na palavra de Deus. Eu não estou dizendo daquela profecia que a pessoa fala, Deus está dando uma chave, não é? Deus está dando isso, está dando aquilo. Não. E também não estou falando do dom da profecia, que eu creio que o irmão pode receber esse dom de profecia, falar em profecia numa igreja local, eu creio, mas o dom do profeta é transmitir a mensagem de Deus. E a Bíblia diz que não havendo profecia, o povo se corrompe. Por isso, Deus, Jesus Cristo, levanta profeta nos nossos dias para chamar o povo para se arrepender, para colocar a vida no altar de Deus, para andar de acordo com os ensinamentos apostólicos, os ensinamentos de Jesus Cristo. Porque nós vemos, irmãos, muitas vezes o povo tão preocupado com aquilo que está acontecendo no mundo. É porque lá tem pecado, lá... Irmãos, profeta de Deus, eles foram chamados para corrigir no passado o povo de Deus. E nos nossos dias os profetas são chamados para corrigir a igreja de Deus de acordo com as Escrituras. Porque, irmãos, Jesus Cristo, ele disse: vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Ele nos tirou do mundo e nos trouxe para a sua igreja. A profecia, o profeta de Deus tem que falar com a igreja. E nós vemos, irmãos, que nos nossos dias Deus tem levantado profetas para transmitir a palavra de Deus. E os profetas que são levantados nos nossos dias não são diferentes do sentido de sofrer. Por quê? Porque quando se chama uma pessoa para uma correção, ninguém gosta. Mas isso está escrito. E eu quero ler em Hebreus capítulo 12 o que diz sobre isso. No versículo 5. Diz assim: e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando por eles forem repreendidos. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção de Deus, se suportar a correção de Deus, vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina,
da qual todos são feitos participantes, sois estão então bastardos e não filhos, além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para que nos corrigissem, e nos reverenciamos, e não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles que na verdade por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhe parecia, mas esse para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Meu irmão, Deus corrige os seus filhos. É os filhos que Deus corrige. Enquanto nós vemos tantas pessoas se preocupando com aquilo que está acontecendo no mundo, é bem verdade. Mas Deus não quer nada desse mundo. Esse mundo está completamente na mão do diabo. João diz que esse mundo jaz na mão do maligno. E a igreja trabalha para arrancar as almas do mundo e trazer para Jesus Cristo. Não há como o mundo parar de pecar. Jamais eles irão parar de pecar. Então você falar, ou eu, profeta de Deus, falar para aqueles que estão no sistema do mundo, parar do pecado, porque eles não vão parar. Porque eles não sabem fazer outra coisa senão pecar. Porque há dentro deles uma natureza pecaminosa e eles não sabem fazer outra coisa senão isso. Mas quando a pessoa aceita Jesus Cristo, Deus troca essa natureza e coloca dentro da pessoa a natureza divina. Aí sim, aí essa pessoa aprende a andar segundo a vontade de Deus e aí está preparada para abandonar o pecado, porque a sua natureza mudou. O que Deus quer, os profetas dos nossos dias tragam uma mensagem para os seus filhos, para os filhos de Deus: abandonar o mundo, abandonar o pecado, abandonar aquilo que entristece o Espírito Santo e preparar-se para sermos participantes da santidade de Deus. E isso é a mensagem, isso é o profeta dos nossos dias. Agora, não adianta ficarmos querendo envolver com o sistema do mundo, se lá eles andam de um jeito ou andam de outro, eles não vão mudar. O mundo vai ser sempre assim. O que nós temos que fazer é levar essa mensagem para que eles saiam do mundo, desse sistema maligno, e venham para Jesus. E é dentro da igreja de Jesus Cristo que Deus levanta os profetas para corrigir o seu povo, como nós lemos aqui. E há correção que ninguém gosta. Ninguém gosta da correção. Mas a própria palavra diz que no momento não traz alegria, mas depois faz aparecer um fruto maravilhoso para sermos participantes da santidade de Deus. Então, meus amigos, os mensageiros de Deus, aqueles que trazem essa mensagem profética, sofrem por quê? Porque mesmo o povo, ninguém quer ser corrigido, porque cada um anda do jeito que quer. Lá no povo de Israel, eles também não queriam ser corrigidos. Agora, Deus levanta obreiros para cuidar da igreja, homens e mulheres para cuidar da igreja,
principalmente com as mensagens enganadoras. No Velho Testamento, havia muitos profetas também, que vinham em nome de Deus, mas com mensagens que Deus dizia: olha, eu não dei essa mensagem, não foi eu que mandei esse profeta. E muitas vezes o povo estava de acordo com aquela mensagem, porque aquela mensagem era de acordo com a vontade do sistema. Aqueles reis que viviam na orgia, no pecado, na idolatria. Então, para eles, esses profetas eram bem recebidos. Mas quando vinha o profeta de Deus com a mensagem de Deus, eles perseguiam, eles batiam, eles faziam sofrer. Nos nossos dias também, quando uma pessoa fala de acordo com aquilo que o mundo gosta, com aquilo que as pessoas querem, então está tudo certo. Muitos até pagam. O apóstolo Paulo disse que nesses últimos tempos, muitos iriam ajuntar doutores para si, e até iriam pagar para eles pregar uma mensagem que eles gostam. E é isso mesmo. Quando o profeta do nosso tempo traz a mensagem de Deus, convidando o povo para se preparar para a vinda de Jesus Cristo, para o arrebatamento da igreja, o povo não quer. Muitos não querem, mas aqueles que fazem parte da noiva, aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, aqueles que estão se preparando para o arrebatamento da igreja, é como diz no livro de Apocalipse: aquele que é santo santifica mais. Quando ele ouve a mensagem de Deus, ele fica feliz, contente, e ainda diz: fala mais, Deus, fala mais comigo, quero ouvir tua voz, quero andar mais em santificação. Mas aqueles que não querem, a Bíblia diz, eles se sujam, e Deus se suja mais ainda, vai se sujando cada vez mais. Mas para você que está esperando o arrebatamento da igreja, que está esperando a volta de Jesus Cristo, então você deve amar a palavra de Deus, amar a mensagem profética da palavra de Deus, não a mensagem profética de bajulação, de engano, não, uma mensagem que está preparando você e a mim para que nós possamos ser neste mundo luz, sal nessa terra, homens e mulheres selados com o Espírito Santo, com as vestes brancas purificadas pelo sangue do Cordeiro, que não está de harmonia com aquilo que esse mundo oferece, mas está andando na presença de Deus, de acordo com a revelação das Escrituras. Mas essa é a mensagem. Quando Paulo disse que Deus chamou uns para serem profetas. E o profeta da igreja é aquele que está cuidando da igreja. Em Efésios capítulo 2, versículo 19, eu quero ler esse versículo para nós encerrarmos. Diz assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. A igreja, cada um de nós, somos morada de Deus. O Espírito Santo mora em nós, glória a Jesus. E edificado, nós já não somos mais estrangeiros, nem forasteiros, mas nós somos cidadão dos céus, da família de Deus.
Somos da família de Deus. Deus tem uma família no céu, irmãos. Os anjos, todos os seres celestiais são uma família. Nós também somos uma família de Deus iguais aos anjos. Somente que estamos aqui. Nós vamos ainda ser transformados. Jesus disse que nós seremos quais anjos que estão nos céus. Então aqueles que aceitam a Jesus Cristo, entregam-se a Jesus, passa a ser templo do Espírito Santo, tem acesso a Deus pelo Espírito Santo e são edificados sobre o fundamento dos profetas, dos apóstolos e profetas. Quem é o fundamento? Jesus Cristo. Os profetas falavam da vinda de Jesus. Os apóstolos entregaram a mensagem que Jesus mandou e está aqui nas Escrituras, nas cartas apostólicas. E a Bíblia nos diz que todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor. A igreja de Deus na terra, cada irmão, cada irmã, é o lugar onde Deus habita. É o lugar onde Jesus habita. Ora, se você é um templo de Deus, e você sabe que Jesus Cristo está em você, que o Espírito Santo habita em você, como é que você acha que deve conservar-se? Em santidade, em separação para Deus, porque esse é o povo do arrebatamento. Jesus vem buscar sua noiva, e a Bíblia diz que é a noiva pura, imaculada. Suas vestes serão branqueadas pelo sangue do Cordeiro. E nós somos herdeiros de todas as bênçãos, tanto nessa vida quanto na eternidade. Que Deus nos abençoe. Você precisa de uma bênção? Você é herdeiro da bênção. Você precisa de uma cura? Você é herdeiro da cura. O que você precisa? Você tem direito. Você é cidadão do céu, faz parte da família de Deus e Deus sempre vai querer te abençoar. Principalmente se você ama a Deus, ama fazer a vontade de Deus. É claro que nós somos falhos. Eu sou falho, você é falho. Só teve uma pessoa que nunca falhou, nunca falha, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas dentro de nós tem uma semente divina, que quando nós falhamos, essa mesma semente, esse homem interior reage e diz para nós: você está errado. Você não pode viver assim. Essa natureza divina dentro de você reclama. Essa natureza dentro de mim reclama quando eu falho. Essa natureza diz: você está errado, conserta a tua vida. Por quê? Porque a natureza divina, o homem interior, criado de novo, está dentro dos filhos de Deus. Mas quando uma pessoa faz o que quer, não quer saber se Deus está achando está certo ou está errado, então, cadê a nova natureza? Cadê a semente divina? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Essa é o que Jesus chama para ser profeta, cuidar da sua igreja. Que Deus nos abençoe. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, mais do que tem abençoado. E vai continuar te abençoando. Porque você é da família de Deus. Vamos orar. Senhor, meu Pai e meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu agradeço por tudo quanto o Senhor tem nos feito. Como, Senhor, da família do Senhor, da família de Deus, nós precisamos sempre da tua bênção, dos teus cuidados, para curar o nosso corpo, para abrir as portas que estão fechadas, para nos dar vitória, fazer com que sejamos homens e mulheres vitoriosos nesse mundo, com a tua bênção, meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a cada um dos irmãos.
Olha, se Deus permitir, amanhã às 18 horas, quero estar aqui novamente, transmitindo uma mensagem de Deus para o nosso celeiro espiritual. Se você também quiser nos acompanhar no YouTube, é Pastor Profeta Carlos de Oliveira. Se inscreva, entre lá para você e divulgue, nos ajude a transmitir essa mensagem de Deus. O nosso intuito é transmitir a mensagem do Evangelho para os filhos de Deus. Agradeço também aos irmãos que estão nos acompanhando pela Rádio Opus. Deus abençoe a cada um de vocês. E eu quero me despedir dizendo que o amor de nosso Deus e Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja em teu coração. Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus.